Bom, vou deixar essa matéria aqui que eu já tinha comentado com vocês lá do portal NE45, que fala sobre o Fábio Mota, que fala o seguinte, ó, sobre reforço no Vitória. Visa arrumar dinheiro para achar jogador adequado. Em outras entrevistas ele já deixou claro que vão chegar até 5 reforços para o Thiago Carpini nesse meio do ano. E quando ele fala em arranjar reforço, em arrumar dinheiro, eu até já associo que assim, o Vitória não vai contratar jogadores para complemento de elenco. Ah, já tem um ponta direita titular, vai chegar um ponta direita reserva. Dependendo do que, mas eu vejo que vai ter um aumento em relação à folha salarial e jogadores de mais peso. E, na minha opinião, tem alguns setores que vai ter uma carência muito maior de ponta, meio-campista e lateral. Então vou focar mais nisso aqui. Ataque e meio de campo e defesa. Basicamente ali os 3 setores, mas igual eu falei, mais para laterais, ataque principalmente pela ponta direita e um centroavante como alternativa, tá? Então vamos lá. Primeiro que eu quero falar aqui é o Alfredo Morelos, que é um jogador que é difícil porque tem um salário alto, então eu reconheço isso. A grande questão é o seguinte: nessa temporada o Morelos não tem jogado pelo Santos. Que contratação ruim, né? Porque ele tem um salário bem alto, era 800 mil por mês, teve uma redução, mas certamente ainda é 500, 600 mil lá pelo Santos e não tem jogado com frequência. É óbvio, pro Vitória pagar esse valor cheio, não compensaria, mas será que pro Santos não é uma boa, um empréstimo? Vamos colocar, ganha 500 mil, o Vitória pagar 200 e o Santos pagar 300, ou metade, 250 mil hoje é caro, muito salgado, mas não, na minha opinião, não é totalmente impossível pro Vitória, ainda mais se quiser, né, realmente permanecer na primeira divisão. 27 anos de idade, no Campeonato Paulista foi bem, né, isso que é engraçado, 2 gols e uma assistência. Na Série B no começo até que fez alguns gols, mas dá pra ver que nos últimos jogos nem saindo do banco ele saiu, o que me surpreende bastante. Caiu muito de desempenho aqui no Brasil. Olha no futebol escocês, ó, 12 gols e 6 assistências na última temporada, que foi a pior dele, porque ele antes tinha, olha isso aqui, ó, 2018-19, 30 gols e 3 assistências. Quem jogava com ele aí no FIFA certamente vai lembrar. Lembrando que ele é uma opção para as beiradas. Ele pode jogar centralizado? Pode. Mas ele pode jogar também de ponta direita e de ponta esquerda. Não é um problema. Não chegaria para ser, na minha opinião, um centroavante. Já jogou também aqui, ó, Copa América 2021. Jogou também no Independiente Medellín da Colômbia e um tempo nessa equipe lá da Finlândia, onde foi muito bem também. Ante a sua opinião aqui embaixo. E o último ponta direita aqui não seria barato, tá? Que é o Matias Jimenez. Ele tem 25 anos de idade, avaliado entre 8 a 10 milhões de reais. Então teria que pagar um valor considerável para ter essa contratação. Então vou deixar aqui como opção mais cara, 25 anos, ponta direita do Independente. Nessa temporada 7 jogos, 2 gols. O Independente não vem de uma fase muito boa financeiramente. No ano passado 10 gols marcados em 43 jogos. Já jogou também esse outro time aqui, ó, San Martín San Juan. 14 gols em 36 partidas e 11 gols em 40 jogos entre 2021 e 2022. Na época estava na Série B, foi muito bem, né, por lá, e teve essa transferência para a equipe do Independente. Já foi especulado no Cruzeiro no início do ano, acabou que a pedida, o Cruzeiro considerou que estava alta, 10, 12 milhões, não teve nenhum avanço e agora segue aí no time. Se eu não tiver enganado, tá de férias, né, porque eu vi que ele não tá com nenhuma lesão. E o último jogo, na minha opinião, tem um potencial muito grande. É esse aqui, ó, Matias Abaldo. Ele que também joga de ponta direita, tá? Eu vou deixar um mapa de movimentação dele para vocês. Pelo Ginásia, lá da Argentina, primeira divisão. 13 partidas, 3 gols e 3 assistências. Ele que... vou até ver aqui para vocês verem, ó, pertence ao Defensor do Uruguai, mesmo time que revelou a Arrascaeta e tudo mais. Ele começou a jogar com 17 anos e por essa equipe, o Defensor, 5 gols e um pouco mais de 40 partidas. E aí pelo Ginásio, então, já somou 24 jogos, 5 gols e 4 assistências, sendo um ponta direita. Aqui mostra que ele é meio ofensivo, mas eu vou mostrar aqui o mapa, dá pra ver que ele joga como ponta direita mesmo. Na Liga Argentina, 5 jogos, 5 como titular, 3 gols marcados, nenhuma assistência até aqui. É canhoto, tem um valor de mercado também, não é barato, seria um valor próximo aí de 15 a 20 milhões de reais. Cara, que pena, porque eu falei desse jogador aqui no ano passado para vários times no Brasil, pro Cruzeiro, que é o time que eu torço também. Cara, ele não valia tipo 8 milhões de reais, ele não valia 1 milhão de euros e agora tá super valorizado, mas dependendo, um empréstimo, por exemplo, o Vitória pagar uma compensação e colocar uma opção de compra pro Matias Abaldo, vamos colocar. Ele tem contrato então de empréstimo até o final do ano. Vamos colocar que o Vitória vai fazer uma compensação financeira por esse empréstimo daqui até o final da próxima temporada ou final desse ano e ter uma opção de compra já fixada. Se o Vitória quiser comprar ele, vai ter que pagar 15 milhões. Vamos colocar próximo disso. Sem dúvidas, se ele jogar na Série A do Brasileiro, teria uma visibilidade muito maior do que ele jogando no Campeonato Argentino ou no Campeonato Uruguaio. Teria uma participação muito mais
vantajosa. Lembrando que no Mundial Sub-20 ele foi campeão da Copa do Mundo com o Uruguai, 3 partidas, 2 gols e 1 assistência, isso em novembro do ano passado, setembro, eu esqueci agora, mas foi recente e já chamava a atenção. Engraçado, que ele é com camisa 9, fala que ele joga como meio ofensivo, mas na realidade ele joga como ponta direita, faz parte, né? E vem de uma fase muito interessante, ele é o melhor ponta direita nesse início de campeonato argentino e tem apenas 20 anos essa história, tá? Então vamos lá, separei aqui outras sugestões para vocês. Primeiro é para o Ariel Uribe, ele que é um ponta direita de 25 anos de idade, que joga no União Espanhola do futebol chileno. É jogador que nessa atual temporada, 15 partidas, 2 gols e 5 assistências, pode jogar de ponta direita e ponta esquerda. Então, mas ele tem caído mais pelo lado direito dessa temporada na Liga Chilena. E aquela coisa, né? Será que tem muitos times que têm o interesse de emprestar o jogador, seja com uma pequena compensação financeira, um valor fixo para compra, para um time que vai jogar a Série A? Porque se o Ariel Uribe vem para o futebol brasileiro, joga aqui no Vitória e marca 6 gols, 7 gols na primeira divisão, já é um jogador que vai se valorizar muito mais do que se ele tivesse continuado no futebol chileno. É claro que ele pode vir, não dá certo, o União Espanhola perdeu um dos seus principais jogadores com uma pequena compensação financeira, pode ser, mas eu acho que dependendo pode ter sim boas alternativas, futebol uruguaio, futebol chileno, igual eu vou mostrar aqui para vocês. E lembrando que o Vitória também não está quebrado assim não, né? Contratou vários jogadores esse ano com compensações financeiras, então por que não pagar com uma compensação por empréstimo e uma opção de compra caso o time permaneça na Série A, ou até mesmo uma obrigação. Enfim, colocaria aí como o Ariel Uribe uma alternativa. Ano passado 28 jogos, 5 gols e 2 assistências, jogando pelo União Espanhola, jogou também em outras equipes do México e do próprio futebol chileno, igual eu deixei aqui para vocês, ó, Morelia do México e Santiago Wanderers. Vale lembrar que em 2017 ele fez a sua estreia no profissional, quando estava ali com 17 para 18 anos de idade. Enfim, sempre foi tratado como uma grande joia, né? E eu acho que tem boas opções sim no futebol chileno, é uma liga que geralmente tem bons jogadores pelas beiradas ou centroavante. Eu já trouxe aqui algumas opções para o Vitória. Antes disso, eu quero destacar o próximo jogo do Leão na Série A. Vamos aqui, ó, Série A do Campeonato Brasileiro. Próxima partida vai ser essa aqui, ó, dia 20, contra o Atlético Mineiro em casa. Vitória, então, do Vitória pagando 2,85, ótima cotação. Tem também a sequência aqui, ó, dos próximos jogos, inclusive contra o Red Bull Bragantino. Eu vou aqui num jogo ousado, uma cotação ousada, hein? Eu vou aqui num próximo jogo fora de casa contra o Red Bull, um empate ou o Vitória vencer fora de casa, 2,19. E nesse jogo contra o Atlético eu vou aqui, então, no empate também, se o Vitória empatar ou vencer, dá na mesma. E pagando também 1,42. Essas duas cotações, por exemplo, Vitória empatar os 2 jogos ou ganhar os 2 próximos, independente, eu vou receber 3,11. Boa cotação, vou colocar aqui, por exemplo, R$5 nessa cotação. Se acabar acontecendo, vai voltar 15,55. Lembrando que aqui na Esportivo você pode começar a partir de R$1, seja nesses jogos do Vitória, da Eurocopa, você pode fazer aqui suas combinações, ó, por exemplo, esse jogo aqui contra o Atlético Mineiro, vou colocar uma vitória do Vitória, e contra o Red Bull Bragantino, olha pra você ver, eu vou colocar R$1, só pra vocês verem que tem como, né, de apostar e mostrar aqui na prática, R$1 nesse jogo e R$1 também nesse duelo contra o Red Bull Bragantino, bora lá, vai ficar com cotação de 19, então se o Vitória ganhar os 2 próximos jogos, se eu colocar R$1, ó, vou colocar aqui R$1, e acabar acontecendo, ele vai voltar quase 20. Então tá aqui, ó, feito minha aposta para você começar na Esportiva. O link tá aqui na descrição do vídeo. Você clica aqui, abaixo um pouquinho vai estar lá, ver mais, vai estar lá a descrição ou também no primeiro comentário fixado. Usa aqui 100% de bônus no seu primeiro depósito e pode começar com R$1. Então depositou 100, vai ter 200, depositou 50, vai ter 100. O link tá aqui para vocês. Então bora lá, mais um aqui, seria uma opção de ponta direita e pode jogar também centralizado, que é o Emiliano Gomes, jogador uruguaio que tem jogado mais pela ponta direita pelo Boston River nesse ano, tá? Eu vi aqui o mapa de movimentação dele e também pelo site SofaScore, ele é um ponta direita mesmo, tá? Pode jogar centralizado? Pode, mas tem feito mais essa função pelo lado direito. 15 partidas nesse ano, 7 gols, ano passado também com 9 gols marcados em 30 jogos e tem apenas 22 anos de idade. Apesar disso, eu não vi nenhuma especulação dele no futebol europeu ou, por exemplo, no futebol uruguaio. Teria que ter uma compensação financeira? Teria. Ele está avaliado hoje na casa de 2,5 milhões de reais. Eu acho que ele vale mais do que isso, tá? Eu colocaria de 4 a 6 milhões, mas igual eu falei, pode ser uma boa empréstimo com uma compensação financeira. Ele até jogou nesse amistoso em 0 a 0, Uruguai e Costa Rica, foi convocado porque o Uruguai convocou somente jogadores locais, né, do futebol uruguaio para esse jogo, empate em 0 a 0 aqui então. Lembrando que ele surgiu muito cedo na base do Defensor, olha aqui, ó, 2018 ele já tinha, 2018, 2019 já tinha ali um pouco mais de 25 partidas pela equipe, onde naquela ocasião ele tinha 16 para 17 anos, né? Então vem chamando muita atenção, aqui a foto dele lá na época, também sul-americano e Copa do Mundo Sub-20, naquela ocasião em 2019, quando ele era muito novo, né? Tinha 17 para 18 anos também nessa ocasião, enfim, passou no Sassuolo da Itália, Albacete, da segunda divisão da Espanha, foi bem, ó, 25 jogos, 2 gols, não foi assim bem, mas
teve uma sequência de partidas e agora no Boston River. É um jogador com muito potencial, eu sinceramente ficaria de olho, né? Porque uma oportunidade para ele também de jogar uma Série A com uma camisa de peso igual a do Vitória é uma chance muito boa. Enfim, pode deixar